Amém? E o tema dentro dessa continuidade da série Caminhando com Propósito, nós vamos falar sobre mensageiros de um novo começo. Quem é esse mensageiro? Eu e você. Diga, eu sou o mensageiro de um novo começo. Muitas pessoas precisam de um novo começo, sim ou não? Quem já precisou de um novo começo? Todos nós. Talvez nós, talvez outras pessoas. E quantas já desistiram porque não enxergam essa possibilidade? Há muitos anos. Muitas pessoas desistem porque não conseguem enxergar que pode haver um novo começo. E às vezes não é fácil isso. Para quem está do lado de fora de alguma situação, é assim, mas era só ter feito isso. Mas a pessoa que está naquele momento, ela talvez não consiga estar enxergando que ela, em primeiro lugar, que ela precisa de um novo começo. E como fazer esse novo começo acontecer. É mais fácil acomodar-se à realidade dura do que continuar esperando, sonhando e tentando ver algo que parece não ser possível. A tendência do ser humano, às vezes, é se acomodar e dizer assim, não vai dar, não vou tentar de novo meu casamento, porque eu já tentei uma vez. Não vou tentar fazer minha faculdade, porque eu já tentei uma vez. E a gente começa a se acomodar e vai achando que está bom assim, e eu nasci assim, eu morri assim, Gabriela. Mas não, com Deus sempre há um novo começo. Olha para a pessoa do seu lado e diz para ela, com Deus sempre há um novo começo. Iniciando o ano, buscando entender em Deus um novo começo, para seguir no propósito e caminhar e trilhar sobre esse propósito, eu me deparo com um livro de Ezequiel, que eu estou amando me aprofundar mais e mais nele. Eu já tinha lido o livro de Ezequiel, mas a forma que Deus tem falado comigo, através desse homem, desse profeta, tem sido algo totalmente diferente. Primeiro, eu vim de uma linha que quando a gente olhava o livro de Ezequiel, tinha algumas coisas que a gente ficava, que viagem isso aí. Como assim? Ossos de vara, né? Como assim dar voz aos ossos? Que doideira é essa? Não tinha esse entendimento, esse discernimento espiritual, essa maturidade espiritual. E aí são coisas que Deus faz. Não, hoje, Everton, hoje eu consigo te deixar te aprofundar disso de uma forma diferente, de uma forma que tu pode compartilhar isso com outras pessoas. E está tudo bem. Amém? Ezequiel tem algo a nos ensinar para o que iremos fazer como comunidade em 2026. Creio que poucas pessoas tiveram um grupo de pessoas tão difíceis de trabalhar como Ezequiel. Eu fiquei olhando a vida daquele homem, a situação do que ele estava. Nabucodonosor tinha colocado eles como escravos e sendo exilados longe da sua casa, longe do templo que ele amava, longe do convívio. É aquilo que eu disse. Quem não estava lá não sabia, muito fácil olhar hoje, 2026 mais 470 anos, mais ou menos isso. É fácil, mas quem estava lá com ele naquele momento, talvez não conseguisse enxergar o que eu e você conseguimos enxergar hoje lendo. Pessoas difíceis, com as características de a mente, a palavra que fala, a mente fechada e o coração endurecido. Será que só tinha isso naquele tempo? Será que é só naquele tempo que existia um modelo de casa rebelde? E é isso que a palavra vai nos ensinando. Que ele enfrentava esse perfil naquela época. Mas Everton, tu sabe, tchê, que parece que aqui hoje, nesses tempos que nós vivemos, também acontece. Sim, por isso que está na Bíblia. Porque vai ser eterno o nosso aprendizado, até Jesus voltar. Ele se manteve firme, ainda que estivesse na mesma situação, longe de casa, da igreja, sofrendo dores físicas, emocionais e espirituais. Alguém já sofreu dor física, emocional e espiritual? Opa!
Só falta Ezequiel entrar. Em resumo, um homem como eu e você, que está na palavra, foi um profeta, mas assim como eu e você, ser humano, com dores, lutas, batalhas, enfrentando grandes desafios, de um povo que não queria mais saber do Senhor, que estava virando as costas para o Senhor, e dizendo, não quero nem saber, cansei, estou exilado, estou longe de tudo, e tu vem me falar de Deus nesse momento? Um novo começo exigia que o povo entendesse duas mensagens. Aquele povo precisava entender para ter um discernimento de um novo começo. A primeira mensagem era que o juízo divino para se arrepender e escolher um novo caminho. Essa era a primeira mensagem, assim, gente, vai ter um juízo. E vocês precisam conhecer e se arrepender, porque isso vai acontecer. E o segundo é que a promessa da restauração para quem fizesse essa escolha. Qual escolha? De entender a primeira. Que Deus traria juízo, que haveria algo. E a segunda é, eu creio que haverá uma restauração, uma reestruturação sobre tudo isso que vai acontecer. Quer dizer, a coisa vai ficar feia, mas eu creio no Deus, a quem vai ser o juiz sobre isso. A primeira lição, nós não somos juízes de nada. E não podemos e não temos o direito de julgar a nada e a ninguém, porque é dele essa autoridade, não minha nem tua. E a gente é o campeão de julgar. Seu palpiteiro. Brasil é o país do palpite. Eu acho que isso... Tu não estava naquela situação. Tu não estava vivendo aquela situação, então não fica quieto. Isso é para mim e para todos nós. Nada muito diferente dos dias de hoje, sim ou não? Para obter um novo caminho, novos começos, temos que estar dispostos a enfrentar nossos próprios erros, pecados, mecanismos de defesas e ganâncias. Quer viver algo novo? Te liberta de ti mesmo, daquele que eu e você não podemos mais ser, e sim ser uma nova criatura no Senhor. Isso é dia e noite, como nós acabamos de cantar. Quando eu começo a adorar a Deus, eu começo a me esvaziar e me encher mais. Eu sempre digo uma coisa, quando eu tenho meus problemas emocionais e minha questão espiritual, quanto mais eu subo o meu nível espiritual com Deus, eu não estou falando de religiosidade, estou falando de buscar a Deus de uma forma verdadeira, o meu nível e a minha taxa de problemas emocionais, elas começam a diminuir. É uma curva. Ela faz, uma sobe e a outra começa a descer. Everton, isso aí é religiosidade. Não, isso é fé. Em crer numa situação como essa, que as pessoas não queriam mais ouvir, de dizer, eu confio nesse Deus ainda. Posso estar longe de casa, posso estar longe da igreja, posso estar na situação que for, eu continuo confiando, eu continuo cantando, suba a ti, dia e noite a minha adoração a ti. Ezequiel, e principalmente dispostos a sair da zona de conforto para uma nova aventura com o sobrenatural de Deus. Quando nós saímos desse meio e tomamos essa decisão, nós conseguimos a entender que existe uma zona de conforto e que nós podemos ficar 1, 10, 15, 30, 40, 50, 60, 80, sei lá quantos anos dentro da igreja e está numa zona de conforto. E essa zona de conforto não é porque você vem aqui, porque mudou a estrutura ou aquilo, não. A zona de conforto é quando eu não abro a minha boca para falar de Jesus, daquilo que Ele fez na minha vida. Mas tu fala a mesma história há 30 anos. Há 30 anos atrás Ele fez isso e amém. Tá, mas o que Ele fez depois? Ele não fez mais nada. Não, tem coisa errada aí. Porque todos os dias se renova a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Então tenho algo novo na minha vida para me compartilhar com alguém. Para me poder falar, cara, eu estava nessa situação ontem e hoje o Senhor fez isso. A pessoa pode ficar até louco. Sou louco. A gente tem sempre o que compartilhar. A gente compartilha tanta coisa que não serve para nada, né? Está aí as redes sociais para mostrar isso.
Ontem eu falando com o pastor Éder. Eu estava pensando um tempo atrás. A gente vive num ecossistema. Vocês sabiam? Quem é que é crente aqui? Obrigado. Os que não são ainda vão fazer um apelo aqui no final. O dia de vida. A gente vive num ecossistema chamado igreja. Que tem o louvor, tem a palavra, tem um evento, tem os jovens, tem as mulheres, tem os homens. É o ecossistema. Aí existe um outro ecossistema que não tem nada a ver com o nosso. De outras áreas da sociedade. E assim são ecossistemas. Que às vezes acontece uma coisa na igreja que lá no outro ecossistema ninguém vai nunca saber, porque não vai ter esse entendimento. Mas deixa eu te falar uma coisa, o nosso ecossistema ele não é daqui. E ele não compete com nenhum outro. Quando você chegar e convidar alguém para ir na tua cela, ai, mas ele é lá do Ziriguidum, amém, glória a Deus, é esse cara que a gente quer. Porque o nosso ecossistema não é para dizer, o teu ecossistema está errado e o meu é o certo. A gente está para dizer assim, o teu ecossistema não está certo, nem o meu, mas o do céu está certo. A minha mãe foi salva dessa forma. A minha casa, a nossa casa foi salva dessa forma. Não é julgando, é demonstrando que existe um amor, que ele passa sobre qualquer tipo de ecossistema. Religiosidade, coisas que vão ficar aqui, coisas que mais atrapalham. Falava com o pastor Leandro agora há pouco ali, estou lendo um livro. Nossa, aquele livro é uma paulada em cima da outra na minha cabeça. E o autor do livro, ele fala uma coisa assim, que o diabo podia tirar férias. Sabe por quê? Porque a igreja muitas vezes faz o trabalho dele. Ai, é verdade. Quando a gente empresta a nossa língua para falar mal, quando a gente fala mal, quando a gente faz um monte de coisa que não serve, a gente está trabalhando para Satanás. Ai, que pesado, é a realidade. E ele pode tirar férias, porque tem bastante gente na igreja fazendo isso. Segurou o cinto, tá? Que nem disse o pastor Leandro. Se Ezequiel fosse Nutella, a gente não ia estar nem falando dele aqui. Não ia nem ter um livro dele. Mas quando você lê toda a história desse homem, você vai começar a entender que ele teve posicionamento. E a gente precisa ter posicionamento. Senão a gente vai ser Nutella. E naquele dia, ele não vai lembrar do meu nome ou do teu nome, talvez. Ai, está ameaçando. Não, é palavra. Palavra. Ezequiel nos convida em todo o seu livro para uma caminhada em busca de um novo começo. Quem quer um novo começo? Vai doer. Ah, então não quero. Então fica aí na tua zona de conforto. Bundão. Bundão pode falar. Ele nos ensina, ele nos convida, através desse estudo, a viver uma nova glória. Quem não quer viver uma nova glória? Os mais pentecostais vão, uma nova glória. Às vezes nem sabe o que é a nova glória. Viver uma nova responsabilidade individual. Opa, começou a apertar. Não, quero viver o reteté, mas responsabilidade individual não quero. Deixa eu te falar. Seja bem-vindo, você precisa ter uma responsabilidade individual. Ah, mas desde quando? Desde que você encontrou Jesus. E quando você diz que Ele é digno de tudo, Ele está dizendo, tu é responsável também. E eu vou te cobrar sobre isso. A viver uma nova aliança em Deus como soberano da nossa vida. Ah, mas eu quero só ir na igreja, não quero que Ele seja soberano da minha vida. Faz o seguinte, nem vem. Ele tem que ser soberano da minha vida. E gente, todos nós aqui, eu e você, somos homens falhos. Que vamos falhar, que vamos errar. E eu não estou aqui acusando você, é isso, eu sou bom. Não, longe disso, eu sou o primeiro e o mais pecador. Mas existe algo ainda que Ezequiel nos chama a viver um novo chamado. E é aqui que eu quero meditar nessa palavra junto com você. Cada um deve encontrar seu lugar e se colocar na brecha em seu ciclo de influência para fazer a diferença. Eu e você, aonde nós estamos, onde nós trabalhamos, onde nós convivemos, é lá que Deus quer que a gente faça a diferença. Ah, Everton, eu pensei que era aqui no domingo, quando eu sirvo. Deixa eu te falar, isso aqui é só uma consequência. O servir é consequência. O ser é o principal. É a essência da gente ser. Meus irmãos, não será pastor algum
ou o líder que vai fazer o que você e eu precisamos fazer. Deus vai cobrar de mim e de você. Tem uma parte, eu não vou entrar nesse mérito aqui, nesse texto. E eu, quando tinha 16, 17 anos, e faz tempo, nós estávamos lá no grupo de jovens, e a gente estava chegando dos adolescentes para os jovens, e a gente achava, a gente era uma turma de 10 guri, 2 gurias, aquelas lá sofriam na nossa mão. E a gente tocava horror, a gente andava de skate, a gente era a turma da bagunça. Até hoje é mais ou menos assim, a turma da bagunça. E a gente chega nos jovens, e tinha um líder de jovem que é o cara de Deus, um homem de Deus. E aí era um grupo de 120 jovens, para você ter uma ideia. E um dia eles estão lá, num sábado à noite, e aí divide em grupo aqui, grupo ali, não sei o quê. Quando a gente vê o cara que era o líder dos jovens, vou sentar com vocês, só os metralha, eu e meus amigos. Só camisa 10, Éder. Mas a gente era de Deus, eles não entendiam a nossa forma só. Uma igreja tradicional, alemã, a gente tinha uma banda de rap, de rock, imagina. E eu era fiapo do aipim, assim. De frente parecia que estava de lado sumia. Tem até foto. Não procure que não está na internet. Mas se quiser eu te mando depois. Mentira! Aí esse cara chegou pra gente, André, cara que eu admiro até hoje. Ele sentou com a gente, e esse cara é de Juí. Alguém é de Juí aqui? Olha aí, ó. Deus abençoe Juí. Não entenderam? Não entenderam a piada de Juí? Deus abençoe Juí. É que o Grêmio ganhou do Juí, né, São Luís ontem. É que veio um download do céu agora, só que... Continua afirmando. Eu vou contar a história do cara que era de Juí. E aí quando eu fiz assim que eu me lembrei de ontem, entendeu? 5-0, São Luís Juí, pelo amor de Deus, né? Quem perdeu pro Zequinha, né? Vamos voltar para a mensagem. E o André sentou com a gente. E esse cara veio de Juí para estudar em Porto Alegre, fazer engenharia na URGS. E ele sentou e disse assim, deixa eu contar uma história para vocês. Sabe que eu tinha um amigo meu assim, da infância lá em Juí, a gente fazia isso, fazia aquilo, e eu conheci Jesus. E eu continuei lá, e eu vim para Porto Alegre e tudo, e esse cara morreu num acidente. E aí até aí a gente estava, uau, que triste. Até que ele olha para a nossa cara, dos metralha, e diz assim, e eu vou dar conta do sangue dele, porque eu não falei de Jesus para ele. Aquilo foi uma paulada na minha cabeça. E eu considero aquele dia, o dia da minha conversão. Não foi quando eu era pequeno na escola dominical, não é quando eu me batizei, foi quando eu tomei uma paulada na cabeça do cara dizendo assim, eu vou dar conta do sangue, porque eu não falei de Jesus para ele. Entende a responsabilidade individual de cada um de nós? Aqui é muito lindo, maravilhoso, a luz, show de bola. Suba a ti toda a adoração. Vai chegar um dia que ele vai nos cobrar, vai te cobrar. Vai me cobrar das pessoas que eu e você nos acomodamos, ficamos na nossa zona de conforto e não tivemos a coragem de abrir a boca e dizer assim, Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem algo para a tua vida. Você não precisa estudar teologia, você precisa ter da presença do Senhor. Ter vontade, gana, paixão. Olhar para os teus problemas assim, eu tenho problema, sou pecador, mas assim, deixa eu te deixar de lado, que eu sirvo a um Deus que acima de tudo me capacita e continuar lutando. E agora a gente vai para o texto. Abra comigo. Ezequiel, lá no Velho Testamento. Capítulo 2. Nós vamos separar em leituras, para ficar mais fácil, não ficar uma leitura intensa, extensa, para a gente ir trabalhando passo a passo, amém? Você que trouxe sua Bíblia impressa, quem tem Bíblia impressa assim que nem a minha? Levanta a mão aí, bem alto, levanta a Bíblia aí. Quem é que tem só no celular? Levanta o celular. Quem não tem Bíblia, vai comprar e vai baixar, amém? Fui ver um preço de uma Bíblia que nem essa minha aqui, rapaz do céu. Mas vale, né? A gente gasta numa pizza e não compra uma Bíblia. Ai, que paulada. Gravou aí, Gabriel? Paulada?
Vamos lá. A palavra do Senhor nos diz, nós vamos ler capítulo 2, do versículo 1 ao 7 primeiro. Essa voz me disse, filho do homem, preste atenção, filho do homem, fique em pé, e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse, filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-los até eles, e você lhe dirá, assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Saberão que um profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem. Mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Filho do homem, filho do homem. Nos capítulos 2 e 3, a palavra nos chama de filho do homem. E num livro como um todo, são mais de 93 vezes que aparece filho do homem. Já parou para pensar, por que isso? Não tem problema. Ele chama filho do homem para nos mostrar que os mensageiros, aqueles que deverão levar a palavra, lembre-se de que são pessoas frágeis, dependentes de Deus. Russell Shedd, eu fui na minha Shedd, Leandro. Ele diz que o mensageiro, ou o profeta, desde cedo recebe a incumbência de cuidar contra o orgulho e de falar apenas o que Deus mandou falar. Nós vimos agora, fale apenas o que eu vou te dizer. Então ele dá uma ordem, filho do homem, te levanta, o Espírito entra nele e diz, fala o que eu vou te falar, não te preocupa, não fica com medo, vai lá, a cara deles é assim, 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 são rebeldes, estão tristes, não estão me abandonando, mas vai lá e faz. Mandou falar e não do que está no seu coração ou das suas vontades, que devemos lembrar que nascemos de uma carne frágil e fomos instruídos com ideias humanas, e só assim não teremos medo das afrontas e dos medos das reações humanas, pois faremos o que o Senhor nos mandou fazer. É isso. Quando nós nos posicionamos e entendemos que somos frágeis, que eu e você, desde pequeno até a idade que estamos hoje, nós temos uma influência humana, das nossas vontades, daquilo que está ao nosso redor, de tudo. E como fazer isso ficar em um lugar e entrar dentro da vontade do Senhor? Como isso? Como fazer isso? Em primeiro lugar, entendendo e reconhecendo que nós somos frágeis, nós somos pecadores, mas dessa mesma forma o Senhor quer usar a minha vida e a tua vida. Para aplicação, temos a consciência que somos humanos, como todos são, mas que precisamos buscar verdadeiramente em Deus o que se deve falar e agir. Muitas vezes nós falamos aquilo que nós achamos, o que está no nosso coração, dependendo da situação que a gente está vivendo, dependendo do meio que nós estamos vivendo, nós estamos falando aquilo que está no nosso coração. Pode ser uma coisa boa, como pode ser uma coisa ruim. Essa semana a gente passou por uma coisa ruim. No final do dia nós damos glória a Ti, Senhor, por tudo que nós passamos. E ensinamos os nossos filhos a adorar a Deus, acima de qualquer coisa. Para dizer para Ele, independente do que acontece, do que aconteceu, nós continuamos adorando o Senhor.
Segundo ponto, abra a boca e coma. Vamos lá, seguindo. Capítulo 2, versículo 8. Vamos seguindo. Até o 3. Você, filho do homem, ouça. De novo, filho do homem. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde como essa gente. Já está uma instrução. Cara, não entra nessa aí. Não entra nessa. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais. Ainda me disse: filho do homem, coma o que está aí diante de você. Coma esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu o rolo para comer. E me disse: filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu comi, e na minha boca era doce como o mel. F. Hope canta aquela canção. Ele fala: eu como do rolo, leio o livro, medito na lei de dia e de noite. Estamos falando de Ezequiel. Como assim como um rolo? Primeiro, Deus nos chama para falar o que é preciso ser feito, mas não podemos ir de peito aberto, pois facilmente faremos coisas da nossa vontade, logo, da nossa maneira, e sabe o que vai acontecer? Nós vamos falhar. Para que isso não ocorra, a instrução para o mensageiro, para o profeta, para mim e para você, é bem clara: seja cheio da palavra, se alimente da palavra. Ah, mas Everton, eu vou no culto, eu escuto a palavra no culto. Não, eu estou falando aquela que Deus falou contigo na virada do ano. Eu quero que tu estude isso, que tu faça isso, que tu medite comigo todos os dias. Eu quero tu perto de mim. Ah, mas não dá, Deus, eu estou numa correria, tu não sabe, o WhatsApp eu tenho 3, então a gente vai dando desculpa. Vai chegar no mesmo lugar, tá? Quando chegar no final do ano, vai chegar no mesmo lugar. E eu não quero chegar no mesmo lugar que eu acabei em 2025. Alguém quer? Eu quero muito mais em Deus. Se enchermos nossa boca, mente e coração com aquilo que não é de Deus, o que vai acontecer é ter um gosto amargo muitas vezes. O que ele disse? Eu comi e na minha boca era doce como o mel. Quando eu me encho das coisas que são de Deus, as coisas ficam doces. A forma de eu enxergar a vida começa a mudar. Eu começo a enxergar as pessoas de uma forma diferente. Eu começo a liberar perdão. Eu começo a não julgar. Eu começo a pensar: Deus vai pegar essa pessoa e eu vou orar pela vida dela. Quantas pessoas já ofendemos com o coração amargurado só por nossa vaidade, para atingir o resultado da minha vontade, do meu jeito, mas muito longe de ser a vontade de Deus. E aí vai ser amargurado, não vai ser doce. Ah, mas eu estou estudando a palavra todos os dias, Everton, tu não sabe. Eu estou fazendo o café com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e só falta botar até a Ave Maria. Nada contra a Ave Maria, tá bom? Se não tiver buscando isso de uma forma verdadeira, é só religiosidade. Mas Deus nos chama para meditar de dia e de noite nessa palavra. Se nós alimentarmos da palavra o rolo, isso vai nos fortalecer. Fala para a pessoa do seu lado, diz assim: meditar na palavra vai te fortalecer no Senhor. Vai fortalecer a nossa alma e vai fortalecer o nosso espírito. Jesus é o nosso grande exemplo. Ele fala, não precisa abrir, em João 4,34, ele diz assim, quando perguntam para ele: o senhor não está com fome? O senhor não quer comer alguma coisa? O senhor não está com fome? Ele diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua obra. Ah, mas ele falou isso, que bonito que Jesus falou isso, né? Ele está nos ensinando: vivam o mesmo, falem o mesmo, porque a obra dele, quem continua?
O Espírito Santo. Através de quem? De nós. Aplicação. O que nos alimentamos nos traz energia para sustentar nosso corpo. E com essa força nós falamos, andamos e trabalhamos. É ou não é? Não, faço jejum 36 dias direto. Tá bom. Mas a gente não toma café da manhã, talvez não toma café, mas almoça, porque a gente precisa nos alimentar. Senão a gente não consegue caminhar, a gente não consegue pensar, a gente não consegue às vezes nem falar. É ou não é? Da mesma forma, para nós irmos a algum local, falarmos de Jesus, nosso alimento diário, vai definir o que vai sair da nossa boca. Se eu e você nos alimentarmos de tantas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com aquilo que Ele tem para a nossa vida, na hora que nós nos depararmos com essa situação, cara a cara, face a face, o que vai sair é coisa amarga. O que vai sair é tudo menos o que o Senhor mandou fazer. Porque nós estamos numa dieta espiritual e nos alimentando de coisas que não tem nada a ver com isso. E o Senhor está chamando eu e você nessa geração para ser homens e mulheres mensageiros da palavra dele. Mensageiros que, em primeiro lugar, entendem, que foi o que a gente viu, nos colocarmos de pé. Segundo, que ele está dizendo, comam o rolo, se alimentem da palavra, busquem a palavra do Senhor, medite nela dia e de noite. Meditar na palavra é maravilhoso, gente. A minha Bíblia, nessas 2 últimas semanas, ela está toda riscada, com vermelho, no vermelho não boto muito, mas está riscada, sublinhada. Everton, não é pecado, não te preocupe, não é pecado, não tem nada a ver com isso. A parte que tem ali que fala de Satanás eu boto em vermelho as coisas. Só para mim tomar uma água. Essa coisa de brincar, né? Terceiro ponto e último, depois a gente vai para a conclusão. Vamos seguindo. Capítulo 3, 4 em diante, até o 15. Disse-me ainda, filho do homem, novamente, vá à casa de Israel e diga-lhes as minhas palavras, porque você não está sendo enviado a um povo de fala obscura nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não poderia entender. Se eu enviasse a esses povos, eles certamente dariam ouvidos a você. Mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel tem o coração fechado e a mente endurecida. Eis que endureci o seu rosto contra o rosto deles, e endureci a sua fronte contra a fronte deles. Tornei a sua fronte mais dura do que a rocha, como o diamante. Portanto, não tenha medo deles, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais, filho do homem, guarde em seu coração todas as minhas palavras que eu lhe falar, e ouça-as com muita atenção. Vá falar com os exilados, os filhos do seu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale com eles e diga-lhes assim diz o Senhor Deus. Então o Espírito me levantou, e eu ouvi atrás de mim a voz de um grande estrondo que, levantando-se do seu lugar, dizia: bendito seja a glória do Senhor. Ouvi o ruído das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o barulho das ondas, das rodas, juntamente com eles, e o som de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui
amargurado no furor do meu espírito, e a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Então fui até o Aribe, aos exilados que habitavam junto ao rio Quebar, e durante 7 dias assentei-me ali, perplexo no meio deles. Amém. Agora vai. A missão está pronta. Deus levantou Ezequiel, deu alimento sólido para ele, dizendo: coma, coma e coma. Estou forte, consigo caminhar, consigo me movimentar. Agora é a hora de ir para o front, agora é a hora de parar de brincar e vai para a batalha mesmo. E ele descreve tudo que ele ia enfrentar. E ainda botei assim: agora vai. Já escutei a voz de Deus me chamando, já me alimentei da palavra diariamente e apliquei na minha vida. Em resumo, eu estou pronto para o que der e vier. Amém? Vamos de novo. Alguém escutou a voz de Deus já nessa noite? Alguém está se alimentando da palavra? Podemos fazer uma célula a partir de agora com um monte de gente que não é crente? O amém diminuiu, hein? Vocês entendem? É exatamente isso que Deus nos chamando para 2026. Para daqui a poucos dias nós vamos enfrentar batalhas, gente. Lutas. Para Ezequiel, a missão não era muito fácil, pois precisou enfrentar, olha a listinha que ele tinha que enfrentar. Vamos ver se a gente vai enfrentar aqui em Alvorada, em Porto Alegre, na região metropolitana. Não ser ouvido. Era só lá. Aqui todo mundo vai nos ouvir. Ter lutas face a face. Enfrentar cara feia. A luta de ouvir e guardar no coração as palavras. Pois lembre-se que nós somos humanos e nós somos frágeis. Quando nós vamos para o front, nós enfrentamos os nossos medos também, as nossas lutas internas. Por mais que o Senhor nos capacite, nós somos humanos. Eu falei isso desde o início, por isso Filho do Homem. Você não pode esquecer e eu não posso esquecer. Isso não é para se desculpa, é para entender que Deus nos fez humanos dessa terra, mas que nós não pertencemos a essa terra. No momento que nós encontramos eles, nós temos acesso a algo que o mundo ainda não entendeu. E essa é a diferença. Nós não somos melhores do que ninguém. Apenas nós entendemos que existe algo que é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar aqui. A dor, ele ia enfrentar. A dor de ir a um povo duro de coração. Porque eles eram exilados e estavam desacreditados. Alguém conhece pessoas que estão desacreditadas? Que talvez se sintam que estão exilados do mundo. Viu como não era só para ele? São essas pessoas que vão estar na tua célula. Que estão carentes. Vivemos uma experiência de conversas de condomínio. Quem mora em condomínio? Esse chão é muito fértil. Sabia? Para quem mora em condomínio, tem uma vantagem de quem mora só numa casa. Porque você tem vizinhos. E esses vizinhos estão aguardando em você ser mensageiro, ser Ezequiel na vida deles. E apenas abrir a nossa boca. Isso mexe a zona de conforto da igreja nos dias de hoje. Quantos querem uma vida acomodada e sem problemas? Nossa, como seria bom? Vida sem problemas, acomodada é horrível. Mas não vai ter. Não vai ter. Quantos querem viver longe do povo que Deus está enviando? Deus está te mandando, vai lá no teu condomínio e abre a tua boca. Não, Deus, eu não quero, vou até mudar, vou sair do condomínio e vou morar numa casa. Não, vou morar lá no meio do mato.
Isso não é evangelho. Nada contra quem mora em casa, tá? Só para deixar. E quem mora no mato também. Quantas querem falar o que pensam e acham e não o que Deus diz? É mais fácil. A gente falar o que a gente quer, do jeito que eu quero, como eu falo, é assim, tá, mas Deus mandou falar? Não mandou, então fica quieto. É mais difícil, porque está aqui, está intrínseco. Se quisermos ser usados por Deus, precisamos entender as implicações dessa missão. Essa missão para Ezequiel não era nada fácil. Um povo exilado, longe de tudo, sofrendo, sendo escravizado. E ele dizendo: ei, o Senhor mandou. Quem é o Senhor? Te mandou o quê? Isso aconteceu com vários homens. Moisés foi a mesma história. Isso se repete. E está na palavra, para a gente estar aqui em 2026, janeiro, dia 18 de janeiro de 2026. E que nós estamos a menos de um mês de enfrentar, sim, face a face Satanás. Como assim? Sim, você acha que abrir uma casa, e não fica com medo, tá? Eu e você temos autoridade nisso. Não fica com medo. Abra sua boca. Como diz a canção, e profetiza, profetiza, profetiza. A pergunta é: quem topa enfrentar o que Ezequiel enfrentou? Porque todas as características estão na nossa mão. Nós temos o posicionamento e o chamado de Deus. Nós temos a palavra de Deus ao nosso acesso. E nós temos pessoas esperando, eu e você, para ser profeta, mensageiro daquilo que o Senhor tem. A pergunta que eu faço é: quem topa? Você não precisa me responder. É para Ele. Mas parece dar um pouco de medo, talvez. Mas sabe que tudo começa dentro de nós, gente. Quando a gente toma a decisão, você quer saber? Cansei dessa vida do jeito que eu estou levando. Eu vou fazer aquilo que o Senhor está me chamando para fazer. Eu já contei isso, tem um colega meu, ele entrou na empresa que eu trabalho, estou há 3 anos e meio já lá. E esse cara entrou junto comigo, um senhor já. E ele é professor de filosofia, um cara inteligentíssimo, mora em Curitiba. E tinha passado 1 ano e meio, ele me chamou. Ele falou: Everton, na boa, cara, estou saindo fora. Eu disse: cara, mas por quê? Tu tá vendo um baita no trabalho, tá bacana aí o trabalho, é uma responsabilidade bacana. Ele falou: cara, eu vou te falar uma coisa. Sabe aquelas coisas que tu sempre diz: eu vou fazer isso na minha vida? Eu disse: sei. Ele falou assim: eu não quero morrer sem fazer isso. E ele tinha um projeto dele pessoal. E hoje ele vive disso, desse projeto pessoal dele. Eu achei tão admirável aquilo. Porque ele disse: cara, eu vou abrir mão disso aqui, porque eu quero cumprir o propósito que eu tenho na minha vida. Aquilo foi um tapa na minha cara. Eu disse: meu Deus, quantas coisas eu digo que eu quero fazer, mas eu não quero abrir mão de outras coisas, porque eu fico com medo, que é a zona de conforto, porque aqui tá bom, aqui tá bacana. E aquilo, desde que ele me falou, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Tem. E aí, meu velho, quando? É isso. Posicionamento. O próprio Deus. Nós lemos: então o Espírito me levantou, e eu ouvi atrás de mim a voz de um grande estrondo que, levantando-se do seu lugar, dizia: bendita seja a glória do Senhor. O próprio Deus será comigo e com você. Se seguirmos esse trilho de escutar, de se alimentar e ir, o momento da contemplação da glória divina é seguido pelo ministério ativo, no qual o mensageiro prega aquilo que viu e ouviu. A mensagem para onde Deus quer. O pessoal do louvor pode subir. Eu quero ir para a parte final, da conclusão dessa. Muitas vezes, muitas coisas acontecem e elas não são individuais. Muitas coisas que acontecem, elas não são individuais, elas são coletivas. Preste atenção no que eu vou te falar. Tem coisas que nós vivemos e vamos viver, que elas não são individuais, A ou B,
mas elas são coletivas. Uma paralisação da igreja de evangelizar não é algo de Alvorada, de Porto Alegre, de São Paulo, seja o que for. Lembra do ecossistema? O ecossistema, hoje, ele está muito mergulhado em uma zona de conforto, em competir com outros ecossistemas. Mas não é isso que o Senhor quer. A gente não pode parar de ser mensageiro. A gente não pode parar de profetizar. A gente não pode calar a nossa boca e achar que tá bom. O mal-estar, muitas vezes ele não é individual, mas ele é coletivo. Mas esse mal-estar nos faz sacudir, tomar a medicação certa e agir no Senhor. Para um verdadeiro novo começo é necessário ter um quebrantamento coletivo, já que é muito difícil uma pessoa sozinha mudar tudo. Quando eu vim para Alvorada congregar, começar junto com os pastores, eu me lembro que o pastor Leandro falou assim: cara, mandurinha não faz verão. Na situação que eu estava. E aquilo foi um divisor de água. Não foi dizer assim, virou minhas costas e deu. Mas aquilo que eu queria não era para aquele momento. Eu precisava comer mais o rolo. Eu precisava ouvir mais a voz de Deus. Para que um dia, de alguma forma, fosse um mensageiro daquilo que o Senhor tinha. Não era 22 anos atrás isso. Assim como Deus chamou Ezequiel para uma missão, ser um mensageiro para um povo que o coração estava triste e endurecido, sem fé, sem acreditar mais em nada, Ele nos chama para irmos a esse povo também aqui no sul do Brasil. De casa em casa. Está enorme lá na frente, é o que está lá na frente, né? E ali também, de casa em casa, olha para aquilo ali. Não tenha medo. Não se acomode. Não fique na zona de conforto. Houve um estrondo do céu, um céu aberto sobre a tua vida a partir deste momento de tomada de decisão. Aquilo que aconteceu com Ezequiel, quando ele chegou no fronte da guerra, na batalha, houve um estrondo, é Deus dizendo assim: eu estou contigo, eu estou contigo, eu sou a voz que vai te guiar. Essa voz continua falando nos dias de hoje, e essa voz quer usar a tua voz para continuar fazendo estrondo, saqueando pessoas do inferno, pessoas que estão morrendo, aquilo que o André falou quando eu tinha 16 anos, que eu e você não venhamos a dar conta de sangue de ninguém. Eles não vão, a palavra nos mostrou, eles não vão te dar ouvidos, não te preocupa, fala. Chega de ser espectador de igreja, e sim alguém que vai fazer diferença na vida de pessoas, com a mensagem que tu um dia recebeu também. Lembra quando eu subi aqui que a gente falou, quando é que foi que você teve um encontro com Deus? Essa mesma experiência que você teve, pessoas, milhares de pessoas estão esperando. Milhares de pessoas. Mas eu sou só um. Mas no coletivo, a gente vai fazer muita diferença. E eu tracei 3 pontos: posicionamento, palavra e ação do Espírito. É o que nós precisamos. Posicionamento em Deus, quando nós nos levantarmos. Palavra, quando nós nos alimentarmos. E ação do Espírito, é o Espírito que vai nos guiar para as casas, para as pessoas, os lugares, aonde for. É o Espírito que vai nos dar suporte para estar frente a frente à batalha. Se Ele está lá, quando Ele chega, quando a presença do Senhor chega, as trevas vão embora, meu querido. Elas vão embora. Não fica com medo. Mas o lugar é horrível. Não te preocupa com a aparência, mas com o coração, o que você carrega. Mas isso tu não sabe, a minha vida deixa eu te falar, você é filho de Deus, você é filho e filha de Deus, você é um mensageiro dele. Mas eu não sei tanto da palavra, então foca na palavra. Mas o primeiro ato é o se posicionar, dizendo: eu vou,
Eu vou à minha casa, eu vou participar de uma célula, eu vou orar pelas pessoas, eu vou trazer cura através do poder de Deus que habita em mim. E eu não quero mais me acomodar. O restante é com Deus. É com Ele. O estrondo, aquilo que aconteceu, que ouviu a voz dizendo: bendito seja a glória do Senhor. Os céus irão cantar isso. Talvez vai ser audível ao teu coração, audível aos teus ouvidos, quando você fala: deixa eu falar contigo, Jesus mudou a minha vida. Eu não sou perfeito, mas Ele mudou a minha casa. Eu tenho algo para compartilhar contigo. E tu vai escutar aquela voz: bendito seja a glória do Senhor. Porque uma alma está sendo liberta e salva. Isso não tem preço, gente. Isso é maravilhoso. O que te falta nessa noite? O que você vai fazer daqui para frente? Duas perguntas bem simples. O que falta para você? Everton, para mim falta a palavra. Compra uma Bíblia, baixa a Bíblia, estuda. Eu sempre digo, para o pessoal que está chegando, está conhecendo Deus, lê o Evangelho de João, mergulha em João. Não vai em Ezequiel. Não, eu quero no Apocalipse. Deixa o Apocalipse lá, não te preocupa com o Apocalipse. Mas vai em João. E você vai começar a entender esse Jesus maravilhoso que Ele é. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade. E Ele se fez homem porque Ele mesmo se foi chamado Filho do Homem. Ele estava dizendo assim: eu sou como vocês também. Eu sei que vocês passam. Eu sei as lutas que vocês lutam. Mas eu venci o mundo. E você e eu temos autoridade para vencer o mundo. Quando sabemos e entendemos da obra da cruz, damos honra e glória. Não podemos negar o poder que há em Deus, mas precisamos mudar a nossa postura. Ele venceu a morte, Ele criou uma nova vida e Ele mudou as nossas vidas. Por que não falar desse amor, desse poder transformador? Por que não falar? E Ele te convida a falar. Nós vamos cantar uma canção, e a história dessa canção, em meio a um congresso, numa igreja, e um grupo de louvor, uma família que estava lá, recebeu uma notícia muito triste de uma criança, diagnosticada com uma doença terrível, e eles ergueram naquele mesmo final de semana, essa canção, que eu e você vamos cantar, e houve cura, e milagre sobre a vida daquela criança, e os pais ajudaram, junto com os jovens, a escrever essa canção. Talvez você já conheça, talvez você não conheça. Mas essa vai ser a nossa oração de entrega nessa noite. Pastor, eu vim orar por uma cura. Deixa eu te falar assim, declara sobre a tua vida a cura. Vamos deixar esse modelo um pouquinho de lado. E vamos nos posicionar. E vamos comer o rolo. E vamos para frente da batalha de uma forma verdadeira. Para enfrentar o que for. Mas confia no Senhor, apenas confia, que Ele fará o restante. Então eu quero te convidar você a ficar de pé neste momento. E essa canção, ele fala assim: quem sou eu? Quem sou eu? Eu e você somos aqueles que Deus chamou para ser mensageiro, para ser Ezequiel nessa geração, para trazer algo novo, um novo começo para aqueles que não conhecem Ele ainda. Vamos adorar o Senhor. Eu quero que você preste atenção na letra dessa canção. Se você conhece, vamos adorar junto, mas deixa o teu coração em espírito, para que você possa entender de tudo que foi falado. Quem somos nós se Ele é Deus, que nos resgatou, que nos libertou, que está comigo e com você todos os dias? Quem somos nós? Nós somos aqueles a quem o mundo espera, mensageiros,
homens e mulheres, como Ezequiel, que independente do que iria enfrentar, o Senhor, esse mesmo Deus, que derrama do seu poder todos os dias, quer usar. Se Ele te libertou, se Ele te encontrou, pessoas estão esperando eu e você para ter, não é um sentimento, mas viver o mesmo que eu e você estamos vivendo nesse domingo aqui, dia 18. Eu vou orar, e nós não vamos ter apelo nenhum aqui, porque eu sei que Deus está agindo, tocando em cada coração aqui nessa noite, e nós vamos cantar essa canção mais uma vez, e depois nós vamos para o aviso, mas não se distraia, deixa Deus falar contigo. Eu sei que Ele está falando de uma forma coletiva, mas de uma forma individual muito forte neste momento. Ele está preparando uma igreja para expandir o reino dele, como não aconteceu ainda em 21 anos dessa igreja, e eu e você faremos parte dessa história. Aonde Deus te colocar, aonde você estiver, esteja com o coração aberto, com posicionamento, comendo do rolo, entendendo e agindo no Senhor. Pai, nessa noite do agir do teu mover, de uma forma suave e doce, como acabamos de ler na tua palavra, Senhor, usa grandemente cada pessoa que aqui está, do menor ao maior, das pessoas que estão conectadas, que vão assistir essa mensagem. Usa cada um poderosamente, segundo o teu coração, que cada um possa buscar mais, entender mais, se posicionar mais e deixar o teu agir acontecer, Pai. Nós declaramos sobre a vida de cada pessoa uma multiplicação de pessoas que não te conhecem, chegando a cada um de nós, em momentos que nem nós vamos entender. Pessoas se achegarão a cada um, dizendo: eu quero o que tu tens, eu quero viver o que tu tem vivido, eu quero aprender desse rolo que tu tem comido, eu quero que tu compartilhe algo comigo, porque esse mundo está sedento, carente, cansado da religiosidade, mas a necessidade é a mesma que nós temos como homens, de encontrar em ti, Senhor, o caminho para o propósito se cumprir. Nós declaramos sobre cada pessoa que faz parte dessa comunidade, cada pessoa que tem vindo aqui, cada pessoa que tem entendido o seu chamado, sobre as pessoas que talvez nem são desse lugar, mas vão escutar essa mensagem, serem usados poderosamente para a tua honra e glória, Senhor. Usa a cada um de nós, aquele que nos enxergou um dia e que transformou a nossa vida e tem transformado todos os dias, Pai. Para ti toda a honra, toda a glória, aquele que nos enxergou, toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Vamos adorar mais uma vez.